Fala galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Felipe. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a promoção do peão. Vocês sabem o que é a promoção do peão? É um lance muito interessante. A promoção do peão é quando você consegue chegar com o peão na última casa à sua frente. Ou seja, quando o peão preto, que sai da casa número 7, consegue chegar lá na casa de número 1. Ou quando o peão branco, que está na casa de número 2, sai dela e, conforme ele movimenta, conforme seu movimento correto, consegue chegar lá na casa de número 8. Essa é a promoção do peão. Ou seja, nada mais é que quando o peão consegue chegar na última casinha à sua frente, ele ganha uma recompensa, que é a sua promoção. Essa recompensa é ele se transformar em uma peça mais poderosa, em uma peça mais forte, que pode ser dama, torre, bispo ou cavalo. Ele não pode continuar peão e não pode se transformar em rei, tá bom? Essa é a promoção do peão. Então, aqui, na prática, olha lá. Nós temos nesse primeiro tabuleiro os peões pretos. Então, eles estão todos na casa 7, que é onde eles são montados, né? Para eles conseguirem se promover, eles precisam chegar aqui na casa de número 1. Mas isso não significa que, por exemplo, vamos usar esse peão aqui da casa A7. Para ele ser promovido, ele não precisa chegar na casa A1, porque no meio do caminho aqui ele pode capturar uma peça e pode vir para a casa B, e pode capturar outra peça e vir para a casa C. Então esse peão, ele pode chegar, por exemplo, ou na casa A, ou na B, ou na C, tá bom? Conforme ele for capturando. Então, se qualquer um desses peões chegar em qualquer uma dessas casas de número 1, eles podem ser promovidos por uma peça mais forte. A mesma coisa acontece com os peões brancos. Só que os peões brancos, eles saem aqui da casinha de número 2, que é onde eles são montados, né? Então, para eles conseguirem a promoção, eles precisam chegar na casinha de número 8. A regrinha é a mesma. Por exemplo, o peão que está na casinha A2, ele não precisa chegar na casa A8. Se ele ir capturando no meio do caminho, ele pode chegar na casinha C8, na casinha D8, na casa B8. Então, vai depender de cada lance, de cada jogada. Tá bom? Essa é a promoção do peão, então. Ele consegue se transformar numa peça mais forte. Por exemplo, neste tabuleiro aqui, brancas jogam e promovem o peão. O peão está aqui na casa A7. Olha lá, o professor fez uma seta e selecionou a casinha. Então, brancas jogam. Olha lá, o peão movimenta para frente e ele pode, na promoção, ser escolhido por qualquer uma dessas peças, por uma rainha, né? Ou dama, pela torre, pelo cavalo ou pelo bispo. Olha lá, ele promoveu. Vamos supor que ele tenha sido promovido por uma rainha. Ele chegou aqui e é promovido pela rainha, e é na casinha onde ele chega que a nova peça deve entrar. Tá bom? Algumas regrinhas e curiosidades agora. Se você chegar com um peão na última casinha do tabuleiro, como nesse exemplo aqui, se você chegar aqui, você é obrigatório a fazer a promoção dele, tá bom? Não pode transformar peão em rei, hein? No joguinho de xadrez, só pode ter um rei preto e um rei branco. Não mais que isso. Deverá substituir o peão por outra peça na mesma casa em que ele chegou. Então, se o peão chegou aqui, na casa A8, é aqui que vocês vão colocar a nova peça. Não pode escolher um outro lugar qualquer do tabuleiro para pôr. É aonde o peão chegou, tá bom? A promoção do peão é um lance, é uma jogada. Ou seja,
Se você fez a promoção dele, por exemplo, chegou aqui, você vai promover ele, você fez a sua jogada, agora é a vez das pretas. Por isso tem que tomar muito cuidado, turma. Ó, nessa situação aqui, compensaria vocês fazer a promoção do peão agora e transformar ele numa rainha, por exemplo, sendo que a próxima jogada é das pretas? Olha lá, nós temos um bispo preto aqui na casinha D5. Se você fizer a promoção, o bispo preto vai lá e vai capturar a peça que você promoveu. Então tem que pensar muito bem antes de fazer a promoção, tá bom? Ela é considerada uma jogada ou um lance, tá bom? E também é possível transformar o peão em qualquer peça que você quiser, mesmo que você já tenha no jogo. Vamos voltar aqui. Então, por exemplo, professor, eu quero transformar o meu peão numa torre. Mas aqui nós já temos 2 torres. Pode ter 3 torres? Pode. Você pode transformar ele em qualquer uma dessas peças, tá bom? Quer transformar em outro bispo? Pode transformar em outro bispo, não tem problema. Quer transformar em peões? Não, em peões não pode. Ele chegou lá, ele vai ser promovido, é obrigatório. Não pode manter-se peão, tá bom? E não pode transformar em rei. Então tem uma dessas opções, ou uma dama, torre, um cavalo, ou um bispo, tá bom? Se você conseguir promover os 8 peões e em todas as vezes quiser rainha, é possível, é o que eu acabei de explicar. Assim também com todas as peças. Então, vou dar um exemplo. Se vocês conseguirem promover os 8 peões, né? E quiser transformar ele em 8 rainha, você pode. Se você ainda tiver a sua rainha que você inicia o jogo, então, transformou os 8 peões em 8 rainhas, você pode ter até 9 rainhas no jogo. É isso mesmo, imagina 9 rainhas no jogo. É muito difícil de acontecer, mas é possível, tá bom? Agora, usando esse mesmo exemplo, se você transformar os 8 peões em 8 torres, e você ainda ter as 2 torres que você iniciou o jogo, quantas torres você pode ter, então, no jogo, ao total? 10, né? Os 8 peões que você transformou em torre, mais as 2, 10. Assim, com o bispo e o cavalo. Você pode ter 10 cavalos, 10 bispos. Isso se você conseguir promover os 8 peões e ainda ter as 2 peças que você iniciou o jogo, né? Então, imagina, isso é muito difícil de acontecer, tá bom? Ter, por exemplo, 9 rainhas, ter 10 torres, 10 cavalos, 10 bispos, é muito difícil, porque no decorrer do jogo as peças vão sendo capturadas, né? E dificilmente você vai conseguir todas essas peças, tá bom? Então, não esqueçam, a promoção do peão nada mais é que uma recompensa por o peão ter chego na última casinha do tabuleiro. Como a gente sabe, a movimentação do peão, ela é uma casa de cada vez, exceto na primeira jogada dele, que ele pode mover 2. Então, como o movimento dele é bem limitado, quando ele chega lá na última casinha, ele ganha essa recompensa, que é transformar-se em uma peça mais forte. Então, como a gente sabe, o peão ele é uma das peças que menos tem valor no jogo de xadrez. Mas é muito importante cuidar deles exatamente por essa regrinha de quando chegar na última casa, promover ele. Tá bom? Então, o peão é a peça mais fragilizada, mas ele pode se transformar na peça mais forte do jogo de xadrez. Tá bom? Essa foi nossa aula de hoje, então, turma, sobre a promoção do peão. Bons estudos para vocês, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau!